Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal de novo. Esse vídeo eu vou mostrar a vocês experiências que tive com a vara de família no Brasil e também experiências com a vara de família aqui nos Estados Unidos. Vou informar a vocês certas situações na qual envolvem crianças que foram nascidas no Brasil ou nos Estados Unidos, ou vivem nos Estados Unidos, ou vivem no Brasil, e também um pouquinho sobre os processos, como funcionam quando envolve as fronteiras desses dois países. Vamos lá! Olá a todos! Bem-vindos de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos explorar e comparar os sistemas de justiça familiar nos Estados Unidos e no Brasil. Ambos os países têm suas peculiaridades quando se trata de lidar com questões familiares, como divórcio, custódia de crianças e pensão alimentícia. Vamos dar uma olhada mais de perto em como esses sistemas funcionam em cada país. Então, pessoal, a justiça americana, ela, de fato, as pessoas falam que ela é mais rápida do que o Brasil, sim. Em certos casos, sim, eu vejo que tem um pouco mais de rapidez, mas ela tem várias coisas que fica a dever, tá? Uma delas, eu posso falar para vocês, é de que você não tem acesso a advogados que o governo pague para você, caso você não possa pagar um advogado. No Brasil você tem, aqui não. Aqui você só vai ter acesso a advogados que o governo vai pagar em casos que sejam casos criminais. Casos como família, não, tá? Outra coisa, o preço dos advogados aqui é um absurdo, porque você vai estar pagando em média $300 a hora de um advogado, e qualquer coisa que ele fizer para você, um e-mail, ele conversar com você no telefone, ele pode ter conversado um show que aconteceu a semana passada, ele vai estar te cobrando, tá? E outra coisa ruim aqui, os casos parece que nunca terminam quando você tem os advogados dos dois lados, das duas partes, que querem que aquilo dali continue para eles ganharem bastante dinheiro. Então, quer dizer, é complicado. Mas olha, não vai julgar os seus advogados que eles estão demorando muito tempo por causa desse vídeo aqui. Veja a sua situação, veja se de fato isso está acontecendo por algum motivo que os advogados estão fazendo alguma guerra. Então, pessoal, aqui nos Estados Unidos é muito comum as pessoas elas mesmas se representarem sem advogado, porque elas não podem pagar um advogado, ou muitas vezes também não querem também. É uma coisa difícil, mas se pode ser feito, e tem maneiras que muitas vezes pessoas podem fazer isso. Uma das maneiras que sempre quando as pessoas me ligam eu falo, olha, pega o conselho com o advogado. Eu até tenho alguns advogados que eu trabalho com eles dão o conselho, falam o que tem que fazer, aí o paraligo faz a papelada, coloca lá dentro da corte e depois, no dia da audiência, chama o advogado e paga para aquele dia para o advogado ir lá. O advogado não entra no caso, não vai ficar te cobrando pelo caso todo e você vai acabar economizando dinheiro e poder tocar seu caso para frente. Então, pessoal, a diferença que eu posso falar para vocês com experiência minha é de que aqui nos Estados Unidos tem muito mais oportunidade dos advogados ficarem no caso bastante tempo e fazerem bastante dinheiro com vocês do que lá no Brasil. Lá no Brasil é regulamentado os casos de famílias e eles têm um limite de quanto eles vão cobrar. Aqui nos Estados Unidos não tem limite, eles continuam te cobrando e o caso continua. Eu tenho um caso de 7 anos e o caso continua, tá? No Brasil tem coisas que são um pouquinho mais humanos quando se trata de casos de família. Eles lá têm situações na qual envolvem assistência social, psicólogos e coisas assim, quando vê que tem um núcleo familiar que existe uma disputa, certo? E crianças estão envolvidas, tá? Então, melhor lá nesse ponto, melhor lá no ponto também de que se você não tiver condição de pagar um advogado, você consegue um advogado do governo que é pago para você.
O Brasil e os Estados Unidos têm acordos judiciais no qual um colabora com o outro e normas que foram estabelecidas pela Convenção de Haia. Muitos advogados que praticam leis, advocacia no Brasil ou aqui, muitas vezes não sabem das diferenças. Eu mesmo tive um caso, no meu caso, que eu falei, olha, os papéis têm que ser entregados aqui de maneira por uma carta rogatória, tal. Eu expliquei isso para minha ex-esposa. E ela depois deu risada, falou para mim que não, que aqui é Brasil, a gente faz de outras maneiras. De fato, no Brasil fazem de outra maneira, mas depois isso dá problema lá na frente, para eles lá, tá? Outra coisa que eu vou falar para vocês aqui é de que não deixe de contestar ordens de justiça, tanto nos Estados Unidos ou como no Brasil, de que são coisas que você está recebendo uma injustiça ou você está vendo de que não foi aplicado a lei da maneira certa, certo? É muito importante isso. E no Brasil, você terá mais possibilidade de poder fazer isso. O custo não é tanto como aqui. Eu fiz nos dois lugares e se não tivesse feito isso, teria perdido muitos direitos de poder ter minhas filhas, poder fazer viagens com elas e outros tipos de coisas que foi feito para mim, que eu tive que contestar. Assistência jurídica. Uma diferença notável entre os dois países é como a assistência jurídica é oferecida a indivíduos de baixa renda. No Brasil, pessoas que não podem pagar por um advogado têm direito a um defensor público. Nos Estados Unidos, no entanto, muitas vezes as pessoas de baixa renda são forçadas a representar a si mesmas, o que pode levar a resultados injustos devido à complexidade do sistema legal. Variações legais e unificação. Nos Estados Unidos, as leis familiares podem variar significativamente de um estado para outro. No Brasil, por outro lado, temos um sistema mais unificado, com leis que se aplicam em todo o território nacional. Envolvimento de profissionais. Uma característica interessante do sistema brasileiro é o envolvimento de assistentes sociais e psicólogos forenses em casos que envolvem crianças. Isso ajuda os juízes a tomar decisões informadas sobre o melhor interesse das crianças. Nos Estados Unidos, embora menos comum, também é possível o envolvimento de especialistas nesses casos, mas o custo é muito alto. Revisões nos tribunais superiores. Uma diferença notável é a frequência com que os casos de direito de família chegam aos tribunais superiores. No Brasil, vemos mais casos desse tipo sendo revisados nos tribunais de apelação e no Supremo Tribunal Federal. Nos Estados Unidos, esses casos raramente chegam à Suprema Corte. Autorrepresentação e desafios. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, os indivíduos têm o direito de se representar em tribunal. No entanto, essa autorrepresentação é mais comum nos Estados Unidos, o que por vezes pode gerar tensões com advogados e juízes, que podem preferir a presença de advogados. Portanto, como vimos, os sistemas de justiça familiar nos Estados Unidos e no Brasil têm semelhanças e diferenças notáveis. Ambos os países buscam o melhor interesse das crianças e a justiça nas questões familiares, mas as abordagens e os desafios são únicos em cada contexto legal. O importante é sempre buscar compreender o sistema legal do seu país para garantir um processo justo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like. Para mais informações, entre em contato através do nosso WhatsApp 1772-203-6110 ou nos ligue no número gratuito do nosso escritório 1877-214-9986